3, 2, 1. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Bonfire Podcast. Dentro dos próximos minutos, nós estaremos atualizando você dos principais acontecimentos no mundo dos videogames. Estamos aqui mais uma vez, esse é nosso bate-papo número 26. Hoje é segunda-feira, dia 7 de julho de 2025. Eu sou o Diego, estou aqui com o meu co-host, que é main selvagem no Elden Ring Night Rain, Cauê Bonite, nosso mestre em levar a democracia para alienígenas, Hiroutz, e infelizmente o Dan não pôde estar com a gente aqui hoje, então o Hiroutz vai trazer uma curiosidade bem legal pra gente. E no episódio dessa semana, vamos comentar sobre os eventos trágicos que tem acontecido na Microsoft, com o possível fim de uma grande franquia do lado verde da força, a chegada de um jogo muito interessante para Xbox que eu tô aguardando ansiosamente, e o segundo ano de conteúdos confirmados do Space Marine 2. Além disso, também uma polêmica declaração do fundador da Builder Rocket Boy sobre o fracasso de Mind's Eye. Mano, eu nem sei porque que a gente ainda tá falando desse jogo, mas, né, aparentemente o diretor ali, o fundador da empresa, tá dando motivos, né? Ele tá metendo o modo Homer Simpson. A culpa é minha e eu vou colocar em quem eu quiser. Ô Diego, você mencionou ali o Helldivers 2 chegando no Xbox. A gente já pode dizer pro Cauê que o melhor lugar pra jogar jogos exclusivos do PS é em qualquer lugar, menos no PS? Como assim já pode? Vocês falam isso faz uns 35 programas atrás, cara, e eu sou incapaz de discordar. É sempre bom reforçar, né, Cauê? Vai rindo aí, que a gente vai falar bem mal da Sony hoje. Se liga aí, audiência. Pois é, mas pra quem ouviu o episódio passado, viu que realmente a Sony foi contemplada aqui com o nosso discurso e revolta, mas com razão, né? Foi um cenário bem complexo, mas nessa semana, infelizmente, a Microsoft sofre bastante nessas questões também, e a gente vai ter que relatar aqui pra vocês. Porque foi confirmada uma rodada de demissões na divisão de jogos da Microsoft, afetando funcionários nos Estados Unidos e na Europa, incluindo equipes lá das Animax, que são recém-adquiridos pela Microsoft, né? Enquanto a empresa fala em priorizar oportunidades, aqui entre aspas, tá? Porque cerca de 4% dos funcionários da empresa, ou dessa divisão, na verdade, podem ser desligados. E isso dá cerca de 9.100 pessoas. Bastante gente aí sendo, né, prejudicada com esse evento dos layoffs aí, né? E a gente fica bem triste nesse sentido. O responsável pela divisão de games, o Phil Spencer, justificou esses cortes, né, como reorganizações estratégicas para focar em áreas mais importantes ou áreas com uma maior prioridade. Mas cabe ressaltar aqui também, né, que a empresa registrou quase 30 bilhões com B de dólares, né, de lucro no último trimestre e tem aí uma capitalização de mercado gigantesca de mais de 3 trilhões. Então a gente tá falando de uma empresa que não está sofrendo financeiramente, né? Cara, eu tô rindo aqui porque eu tava lendo, quando saiu essa notícia, eu fui pesquisar o que ele falou, né? O Phil Spencer, o pessoal da Microsoft falou. Aí o Phil Spencer não falou isso, mas dá pra entender que é mais ou menos assim, né? Olha, a gente tá bem, a gente tá batendo recorde de lucro, a gente tá batendo recorde de vendas, a gente nunca teve tantos jogadores e tantos jogos vendidos, só que infelizmente eu vou ter que mandar essas pessoas maravilhosas e talentosas embora. Porra, vai se fuder, pô. A Microsoft tem alguma inteligência artificial dela? Tem. Como é que chama? Eu acho que é o Copilot, né? Ah, pode crer. Eu acho que o Phil Spencer deve ter sentado na frente do computador e... Copilot, escreva uma carta de demissão para os meus funcionários, sendo gentil e dizendo que graças a eles nós chegamos no auge. Enter. E encaminhou, porque foi... Caralho, foi foda. Podemos dizer que o Phil Spencer é o filho da puta gentil? Podemos. Infelizmente podemos, né? É o passivo-agressivo. Mas é algo bem complexo mesmo, né? Porque a gente não vê, ou pelo menos não é relatado, né? Nenhuma perda nos lucros da Microsoft, nada nesse sentido que justificaria, com certa razão, essas demissões. E convenhamos que é um número muito expressivo, né, cara? Porra, arredondando aí, são quase 10 mil pessoas que podem perder o emprego numa empresa que tem lucrado mais do que nunca, cara. É muito surreal. Eu vi 2 dados sobre esses casos aí que podem ajudar a explicar. Um deles é que em 2021, 2022, quando a Microsoft faz aquele monte de aquisições de estúdios, né, principalmente a Activision Blizzard, eles contratam nesse processo cerca de 40 mil pessoas. E aí agora começa uma readequação onde eles começam a demitir essa galera. Algo que não aconteceu hoje, tá? Só esse ano, se eu não me engano, a soma já dá quase 15 mil pessoas, que já teve uma outra rodada de demissões ali no primeiro trimestre. E isso poderia ajudar a explicar. Um outro dado, e aí é de um veículo que chama Seattle alguma coisa, talvez o Hiroutz aí saiba qual é,
disse que teriam, né, uma reportagem teria descoberto que a ideia é que eles substituam várias dessas funções por inteligências artificiais, o que não é algo espantoso de se imaginar. Então talvez esteja mais ou menos aí essa explicação e provavelmente essa não vai ser a última rodada de demissões, né? Já que se especulava que desde que eles compraram a Activision, né, aquele investimento absurdo, e isso fatalmente iria acontecer porque eles iam precisar equilibrar a conta de algum jeito, né? E aí quem paga, né, é quem coloca os caras lá no topo. E com essas recentes demissões, né, essa onda aí de pessoas sendo mandadas embora, né, o estúdio Turn 10 está sendo redirecionado para outros projetos. E com isso a gente teve a informação, né, de que a franquia Forza Motorsports, não o Forza Horizon, pode ser encerrado a partir desse movimento aí, né, de realocação do estúdio, demissão dos funcionários, tá? Então a franquia que é mais focada no simulador, vamos dizer assim, pode ter sido encerrada. E lembrando que o último Forza Motorsports foi lançado lá em 2023, né? E pra quem é fã aí desse estilo de jogo tava no aguardo, mas a gente não teve muitas movimentações sobre isso. E ainda mais agora com a Turn 10 sendo subsidiária de outro estúdio, né? Então a gente vê aí um movimento que vai contrário a uma próxima publicação. Então infelizmente pode ser esperado que esse jogo realmente não saia mais. Pra quem lembra, a Microsoft tem essas duas franquias de carros, né? Que são bem populares, que é o Motorsport e o Horizon. Sempre atingem nichos um tanto quanto diferentes. Por exemplo, eu nunca joguei o Motorsports, mas sei que é um jogo extremamente relevante pra quem joga. Já o Forza Horizon, que é mais for fun, assim, mais diversão. Acabei jogando todos, porque, né, estão todos no Game Pass. E eles são extremamente divertidos. Meus queridos, o que vocês acham desse futuro aí, assim? O Gran Turismo vai dominar tudo de vez? Aliás, existe Gran Turismo ainda? Tem, e tá bem polêmico ali o jogo, viu? Porque até escândalo de trapaça pra manipulação de resultado, porque existe toda uma Copa do Mundo do Gran Turismo aí, né? Então, até escândalo de trapaça tem o jogo, viu? E no lançamento, se não me falha a memória, tiveram muitas críticas a microtransações, tá? Tinham carros que custavam até $200 dentro do jogo. Caralho. Eu queria saber só em que momento a gente parou de falar mal da Microsoft e falar mal da Sony. Eu perdi essa parte. Ataque de oportunidade que chama. Ué, perguntou, né? Olha, eu não saberia responder, ainda bem que o Hiroto se manifestou. O Gran Turismo 2 eu coloco no meu top 10 de jogos da vida, porque eu joguei muito ele na época e tal, mas eu não sei como é que tá a franquia hoje. Agora, falando não só do Motorsport, né, ou da franquia Forza, mas eu acho que essa notícia, né, elucida aí muitos outros acontecimentos que vieram junto com essa rodada de demissões, que não é apenas, né, o Motorsport que pode ser afetado. Tem jogos que foram efetivamente afetados, como por exemplo o Everwild, que era um título novo lá da Rare, que parecia super promissor, foi descontinuado. O Perfect Dark, que era um jogo que estava quase pronto para ser lançado, já tinha trailer, já tinha gameplay, foi um jogo que precisou passar por um processo aí de reformulação no seu desenvolvimento, mas estava quase pronto, segundo dizem aí, né? E também foi descontinuado. Vários outros, entre eles um MMORPG que não tinha sido apresentado ainda, que segundo relatos, o Phil Spencer foi visitar o estúdio para experimentar o jogo para uma reunião e tiveram que tomar o controle da mão dele porque ele não parava de jogar de tão bom que o game era. Então, não é nem mais uma questão de julgamento de valor, assim. Todo mundo se deu mal nessa e eu acho que vale também a reflexão pro jogador, né? Que às vezes fala, não tô nem aí se o meu Game Pass tá aqui rodando ainda normal, se eu tô pagando um valor mensal e tendo acesso a um monte de jogo e tal, tá tudo bem pra mim? Seu Game Pass já está sendo atingido, na medida que você tem jogos que nunca serão lançados e que poderiam ser e estar no Game Pass, você já foi prejudicado. Equipes menores significam mais tempo para desenvolvimento de jogos, ou menos jogos desenvolvidos, então você já foi afetado. E certamente a gente vai ver um aumento no valor aí também. Game Pass é um serviço indiscutivelmente bom, mas esse comportamento da Microsoft vai impactar até nisso. Então preparem-se, porque infelizmente a gente tá na mão deles. Queria poder discordar, mas realmente é verdade. E sim, é foda. Antes que eu me esqueça, Xbox vai tomar no
Pra equilibrar as coisas, né? Tá certo. A hora da Nintendo tá chegando. O próximo episódio Próximo vai ser episódio, quem sabe? Ô Cauê, você é um hipócrita. Porque aí você tá mandando o Xbox tomar no cu, mas aqui no privado pra gente aqui, né, em off, você tá aí louco pra comprar um Xbox, tá? Vou te fazer um expose daqui do Cauê. É pra eu poder mandar tomar no cu com propriedade. Com propriedade, justo. Igual todo sonista, né? Louco pra comprar um Xbox. Eu comprei o Switch e foi por causa disso também. O Hiroto falou que não ia falar mal de nenhum jogo hoje, mas console não tava combinado. Não, console pode falar não mal. falou nada. Inclusive, eu tô vendo aqui na pauta, tem um joguinho assim, ó, supimpa pra você falar aí. Filé, pode deixar. Porque não só de notícias ruins, né, o universo da Microsoft está contemplado hoje. A gente tem pelo menos uma notícia boa, que é a chegada de Helldivers 2 pro sistema Xbox. Então, no dia 15 de agosto, ele chega pro Xbox Series, com todas as atualizações e conteúdos já disponíveis. O jogo também vai ter crossplay alô From Software, olha só. Crossplay entre PlayStation, Xbox e PC, unificando toda essa comunidade aí pra poder se divertir. E o Jim Ryan, o CEO da Sony Interactive Entertainment, a nossa querida Sônia, afirmou que é uma evolução natural e uma estratégia da empresa, né, acabar liberando seus exclusivos para diversas outras plataformas, no caso aí PC e Xbox. Lembrando que para PC ele já tá disponível há bastante tempo e para PlayStation desde o seu lançamento. E agora um bom tempo depois ele chega pro Xbox. Lembrando que no PC ele vendeu mais de 10 milhões de cópias. E isso foi muito determinante para a Sony ali falar, porra, a gente tem que lançar em outros consoles também. Por mais que nas vendas no sistema Microsoft, a Microsoft fica com um pouquinho ali, a Sony também, né, fica com bastante partes dessas vendas. Isso é muito estratégico e interessante para eles. Ô, Diego, então mês que vem já, né, agosto, nós estamos em julho, mês que vem você vai matar alguns insetos comunistas comigo, é isso? Cara, eu vou metralhar geral, não tem essa, entrou na frente ali, se é inseto, se é amiguinho, foda-se, caiu na rede é peixe lá, meu querido. E ó, uma dica pra todo mundo aí, ó, o jogo sai dia 15 de agosto e o meu aniversário é dia 14, hein? Ó. Essa informação é importante. Financiamento coletivo de Helldivers pro Diego, hein? Campanha no ar já. Se cada um aí que ouve o podcast der R$1, a gente consegue comprar facinho, hein? Perfeito. Pix na descrição. Deixa só eu dar uma pequena opinião aqui. A gente até falou isso que acho que no cast passado ou 2 casts atrás, que a Sony, ela historicamente, ela é meio resistente, né, pra liberar os jogos em outras plataformas. Mas a gente tá vendo aí que claramente tem uma tendência de o fim dos exclusivos, né, dos jogadores poderem escolher aonde eles vão jogar os jogos. E na minha humilde opinião, a única empresa que ainda consegue ir na contramão disso é a Nintendo. A Nintendo, perdão. Falam que eu falo errado, né? A Nintendo, porque as IPs são fodas, cara. Os jogos mexem com o nosso imaginário, né? São nostálgicos. Então, ainda, eu acho que no futuro, a médio prazo, quem ainda vai conseguir ficar a parte disso é ela. Perfeito. Eu acho que isso é muito interessante pra Nintendo, porque, assim, hoje o Switch, ele é normalmente segundo console, né, das pessoas. Ela tem um PC e um Switch, ou um PlayStation, ou um Xbox e um Switch. Só que, às vezes, esse espaço de segundo local acaba sendo, por exemplo, o cara tem um Play, o segundo console dele acaba sendo um Xbox, porque ele quer jogar alguma franquia que tem lá, alguma coisa nesse sentido, e o Switch pode não ter espaço. Mas se entre as plataformas ali, de mesa, vamos dizer assim, né, porque o console é um híbrido, o Switch é um híbrido, o cara tanto faz ter um PlayStation ou um Xbox, o segundo, a opção com certeza vai ser um Switch, né? Então a Nintendo ganha com isso, né, como você coloca aí, porque ela tá se fodendo, ela não vai botar o jogo dela em nenhum outro console ou plataforma. Você quer jogar o Donkey Kong, quer jogar o Zelda, quer jogar o Mario, no Switch, ponto. No máximo lá umas adaptaçõezinhas pra mobile, né, que ela tem feito ali com... Bem ruins. Mario Kart, um Pokémon, uma coisinha que você ainda consegue experimentar, mas isso na verdade é só um gancho pra você comprar um Switch, assim, né, ficar encantado com as franquias. Então nesse sentido eu acho que ela ganha bastante. E acho que cada vez isso mostra, né, o movimento claro da indústria dessas duas principais, né, grandes empresas, né, tô falando aí de Microsoft e Sony, de comprar outros estúdios menores pra ter esse arcabouço aí de franquias dentro do seu guarda-chuva, e aí lança para os consoles próprios e para os concorrentes e ganha dinheiro em todas as frentes. Então parece muito claro para mim que é o rumo que as coisas estão tomando. Parece bom em certa medida, porque todo mundo vai ter acesso a tudo, mas é meio perigoso porque, tipo, é quase que um monopólio, né, dessas duas empresas, da indústria como um todo, e aí realmente a gente fica à mercê do que eles quiserem fazer com essas franquias, né? Ô, Diego. Oi.
Aproveitando que o Finamor não tá, vamos puxar o bloco 2 agora e depois você volta pra última notícia, pode ser? Porque eu queria muito falar do Helldivers. Tem algumas curiosidades muito legais do jogo e eu acho que agora seria uma boa oportunidade. O que você acha? Manda ver, a galera vai querer saber também. Eu tava até comentando com o meu irmão sobre isso, que eu coloquei ele pra matar inseto comunista essa semana, e o jogo, pra vocês terem uma ideia, ele foi feito numa engine que foi descontinuada em 2018. Ele foi lançado em 2024. Ô, louco. Então os caras, eles basicamente criaram uma versão modificada de uma engine que já não existia mais pra conseguir entregar o game pra gente. Nossa. Eu não sei se vocês jogaram, mas o primeiro Helldivers, ele tinha uma visão de cima, né? E ele era bem diferente do jogo atual. Porque o atual ele é um jogo em terceira pessoa, bem cinematográfico, né? E os caras, eles correram um risco enorme, né? Eles tiveram que basicamente reconstruir o jogo do zero, desde a câmera até as animações. E internamente tem rumores de que muita gente dentro do estúdio achava que essa mudança ia dar errado, que ela não ia dar certo, né? Mas eu quero ver essa galera reclamando hoje em dia aí, né? Um outro ponto que quem não joga o game não deve ter uma ideia é que quando você vai na sua nave, no seu destroyer, você tem uma mesa que chama como se fosse um sistema de mapas ali, né? É a mesa da Guerra Galáctica, se eu não tô enganado o nome dela. E ali os planetas, eles vão mudando de acordo com o que a comunidade conquista. Por exemplo, você foi num planeta e aí você libertou esses planetas dos alienígenas que estão ali. Você já não vai conseguir mais voltar nesse planeta. É como se fosse realmente um jogo vivo. Cara, que massa. Sim, e esse tipo de conteúdo não tinha no primeiro jogo. Aí os caras tiveram que contratar uma equipe só pra fazer isso, só pra cuidar dessa parte dessa mesa do jogo. E tudo isso que eu tô falando, de refazer a engine, né, de fazer a mesa galáctica, tudo isso foi feito por uma equipe que tinha menos de 100 pessoas, tá? Caralho, que massa. E uma coisa muito bacana pra quem é tio velho igual a gente, eu não sei se vocês assistiram o Tropas Estelares. Assistiram? Manjo. Demais, velho. Porra, nossa. Esse filme que me motiva a querer jogar Helldivers. Então, o jogo ele é claramente inspirado no Tropas Estelares. Ele não esconde isso, né? Esse negócio de ter uma sátira militar, né? Slogan exagerado, que é democracia gerenciada. Você tá lá matando os insetos. Pela democracia gerenciada, vamos gerenciar a democracia. E tudo isso é claramente inspirado no filme que foi lançado em 97. Tem até um slogan, né, no filme, que é morra pelo seu país e sorria enquanto faz isso. Que é basicamente tirando o sarro de quem morre pelo próprio país, né? Sim. Enfim, essa é a curiosidade que eu tinha pra vocês aí. Muito boa, não foi? Eu desconhecia e, porra, Helldivers... Cara, esse jogo ganhou muito prêmio ano passado. Muito prêmio. Muito, muito, muito. Inclusive alguns de jogo do ano. E realmente Exatamente. foi um acerto, assim, retumbante. Felizmente esse jogo existe, viu? Porque foi, acho que o único que o Jim Ryan conseguiu entregar e bem sucedido. Deixa só eu fazer um adendo aqui, porque muita gente fala mal da Band, que ela deu consultoria pro Concorde. O Concorde foi um fiasco, uma bosta. Mas ela também deu consultoria pro Helldivers, tá? Olha aí. Porque hoje eu tô falando só bem de jogos aqui, então eu vou defender a Band. Nossa senhora. Quem é você e o que você fez com o diretor? Mas, Cauê, diferente do Jim Ryan, né, que deu esse acerto aí, o que o Leslie Benzies tem pra agregar aí pra indústria? Meu amigo Leslie Benzies. Este cara, ele já fez uma coisa muito importante aí pela indústria, que ele foi um produtor do GTA V, né? E agora ele se tornou o fundador de um estúdio chamado Build a Rocket Boy. E este cara também lançou Mind's Eye. Sim, vamos falar de novo desse jogo, como se ele fosse muito importante. Mas o cara não sai de cima do salto dele. Ele fez umas declarações aí e culpou basicamente uma sabotagem interna pelo fracasso comercial e da crítica que o Mind's Eye recebeu, né, que foi o primeiro jogo desse estúdio. Ele diz que existem elementos dentro da indústria que trabalharam para sabotar o lançamento do jogo. Seriam esses elementos desenvolvimento cagado? Talvez, mas ele não deu detalhes. Ô, Cauê. Oi? Sabe qual que é a similaridade entre o Leslie e a minha esposa? Meu Deus. Meu Deus. Tem uma conexão aí. Provavelmente com as esposas de vocês também. Sabe qual que é? Eles não... Nenhuma delas manja de videogames. Não, a Jenny manja, Não. então não serve. Não. Que nem elas e ele nunca estão errados. Estão sempre certos. Lá vem o cancelamento de novo. Boa, diretor. O Mind's Eye recebeu críticas negativas pela narrativa que é confusa, o jogo curto, bugs, mecânicas de jogo repetitivas. Inclusive, a gente fez um vídeo lá nas nossas redes sociais e confere lá que tem alguns dos bugs mais maravilhosos. Eu, particularmente, me divirto muito vendo o jogo bugado. Esse daí tem alguns muito legais, eu realmente recomendo. O estúdio, né, em razão do resultado do jogo, demitiu 30% dos seus
seus colaboradores, né? Ou melhor, da sua força de trabalho. E os analistas apontam que o jogo sofreu expectativas irreais e um marketing que prometia uma experiência bem diferente do que foi entregue, o que claramente é verdade, porque eu lembro quando esse jogo foi anunciado, eu que não gosto de jogo de mundo aberto e desse, né, gênero, eu falei, pô, parece, né, promissor. E tipo assim, anunciaram um trailer, tinha um pouquinho de gameplay, mas basicamente era só cinemática, e aí, mano, 6 meses depois o jogo tava lançado, tá ligado? Claramente longe de estar pronto, mas isso tem acontecido bastante, tá? Inclusive, né, conectando aí com o que aconteceu ali na Microsoft que a gente comentou, isso é uma prática que a Microsoft tem bastante também, até porque tem muito estúdio, né? Que aproveitar esses eventos que eles têm, né? Que você precisa segurar ali 1 hora de evento e basear um monte de World Premiere atrás de outros, eles acabam anunciando muito jogo que tá muito distante de ver a luz do dia. Então, nessas daí é que você vê um Everwild, que você vê aquele de dragão lá, que eu esqueci como é que chama, Scalebound, né? Que também foi embora. O próprio Perfect Dark, né? Os caras anunciam jogos muito antes deles estarem prontos pra serem lançados. E aí, realmente, né? Você bota uma pressão que se torna bastante complicada aí pros desenvolvedores. Enfim, aí o que acontece? A gente vê os executivos falando que é culpa do desenvolvedor, que é culpa da indústria, que é culpa de sabotagem, que é culpa do jogador, mas nunca é a culpa deles, né? Tá vendo? Eu não vou comentar sobre essa parte. Minha mulher nunca tá errado. Beijo, Marina. Você fala isso só porque aproveita que ela tá dormindo aí, né? Que é cedo. Vocês jogaram Mind's Eyes? Não, né? Pelo amor de Deus, né? Não. Alguém jogou o Mind's Eyes? Não, cara, ninguém jogou. Não, mas parece ser um jogo muito bom, muito promissor, mas infelizmente eu não tive essa oportunidade incrível de jogar esse jogo maravilhoso. Ele tá se recusando mesmo a falar mal de jogo hoje, né? Você tentou, né? Tua parte você fez. E já que o diretor se recusa a falar mal de jogo, eu vou dar um motivo pra ele realmente falar bem de jogo, porque a gente vai falar de Space Marine 2, né? Esse que é incapaz de receber críticas, porque ele é um jogo realmente muito bom e que entregou o que foi prometido. Bizarramente, eles conseguiram fazer isso. Impressionante. Parabéns aí a Focus e a Saber. E a gente... Que saudade de pisar na cabeça de inseto, velho. Nossa, mas você já não tá fazendo bom, isso Cauê. todo dia no Helldivers, cara? Não, mas é 2 jogos maravilhosos, viu? Helldivers e Space Marine 2. Saiu no mesmo ano, esse ano prazeroso você matar foi um ano glorioso pra acabar com insetos ao redor dos universos. Então foi isso que faltou no Mind's Eye, insetos? Puta, mano. Resolvi. É isso. A sabotagem tá Pode aí. ser. Acho que não deixaram colocar ele, né? Porque o jogo tinha que ser realista. Talvez sejamos descobrindo o mistério aí. Bom, a Saber, né? Que é a desenvolvedora, e a Focus, que é a publisher do jogo, confirmaram que ele vai receber um 2º ano de conteúdos. Isso era alvo de discussão na comunidade e eu fiz bastante vídeos desse jogo, fiz uma boa cobertura dele no lançamento e tive acesso, né, à comunidade muito legal de Warhammer 40k. Os caras me receberam bem demais lá entre eles. E no começo, quando ele foi anunciado, ele tinha um passe de temporada que tinha 1 ano de duração. Como ele não é um jogo como serviço, a suspeita era de que ele teria só esse conteúdo, né? Que já era um bom conteúdo, gratuito, inclusive, para qualquer versão do jogo que você comprasse, você teria acesso a todos os conteúdos de gameplay, né? Que eles lançassem. E aí, agora que eles lançaram a temporada 4 com o modo Siege Mode, né? Que é o modo Horda que eles fizeram, que é bem legal, ficou na dúvida se ele ainda iria receber algum tipo de suporte. E aí, ficamos sabendo que eles vão ter aí mais conteúdo a partir do ano que vem, ali em meados de março de 2026, nós vamos ter talvez um novo passe de temporadas, ou pelo menos mais uma injeção de conteúdo, talvez uma DLC. Eles não deram muitos detalhes, mas ele vai continuar recebendo suporte. Lembrando que o Space Marine 3 já foi anunciado, e aí, isso aqui é totalmente palpite, tá? Não tem nenhuma notícia nesse sentido, mas muita gente especula que ele pode sim virar um jogo como serviço, porque a estrutura tá toda ali, né? Ele precisaria de poucos elementos para poder virar esse tipo de jogo. Eu particularmente sou a favor, assim como em relação ao Night Rain que a gente comentou lá no Nerfcast. Ouça aí, grande podcast com a minha participação.
Ô, Cauê, sabe uma coisa que eu tava pensando aqui enquanto você falava? É que além dos insetos, uma coisa que os dois jogos têm em comum é que eles são lentos, né? Tanto o Helldiver quanto o Marine, né? Eles são lentos, são dois jogos muito lentos. E quando eu jogo eles, eu sinto que eu tô meio que escapando dessa velocidade frenética que tem os jogos hoje em dia, sabe? Enfim, fica aqui a observação. Às vezes a indústria caminha aí pra jogos menos rápidos, e como COD, Destiny e outros jogos de você escorregar 3 metros com a escopeta na mão pra matar um inimigo, né? Isso que eu ia comentar, né? A gente que é veterano de Destiny 2, né? Sente um impacto muito grande quando você pega um jogo que é em terceira pessoa e que tem essa velocidade, né? Menor. Você realmente tem um impacto fodido, assim. É bem curioso. E aí, pra quem é até o próprio Doom deu uma desacelerada, né? Até o Doom, é verdade. E pra quem é de outro gênero aí, fazendo um paralelo, quando você joga o Elden Ring padrão, né? O Elden Ring original e o Night Rain, você vai de um pro outro, você sente uma diferença fodida, porque a velocidade dos dois jogos é bem distinta. Então, é legal esse caminho, viu? Eu particularmente gosto. De um joguinho mais cadenciado, assim, é bem maneiro. E pra fechar a semana, deixa eu trazer aqui pros ouvintes, né, alguns jogos que vão lançar esta semana e podem valer a pena pra você ficar aí de olho. Dia 10 de julho, Antes de você falar do dia 10, eu preciso falar do dia 7, o dia ao qual você está escutando esse podcast, que pode ser o dia em que será anunciado, quiçá lançado, o remake de Final Fantasy IX. É a data de aniversário do jogo, ele completa 25 anos, a Square tá lançando um monte de coisa ali, baseada no game, refizeram o design dos personagens, estão dando umas pistinhas aí. Existe a famosa lista da Nvidia, que vazou anos atrás, e todos os jogos que vazaram naquela lista foram lançados em algum momento. Final Fantasy IX Remake tá lá, talvez este seja o grande dia. Tomara que quando você estiver escutando esse podcast, você já esteja feliz como eu, jogando essa maravilha. Final Fantasy IX é maravilhoso demais. Ninguém liga pra essa merda. O Cauê tá empolgado real com esse jogo. Ele já me falou isso umas 10 vezes, toda vez como se fosse a primeira vez, sabe? Oh, você viu que talvez vai lançar o remake do Final Fantasy IX? Tem que lançar, velho. Olha, se não lançar vai ser... Olha, a Square vai se fuder muito se ela não lançar esse remake, cara. Porque tá todo mundo, assim, com absoluta convicção de que esse remake existe e que vai acontecer. É, o Cauê com Final Fantasy, o Hirotos com Destiny, os dois a 80 km por hora. Quem que tá mais empolgado? Cauê, infelizmente Final Fantasy, só você se importa. Olha que se lançar essa porra no Game Pass, eu vou... Nossa senhora, eu vou pegar esse trecho aqui e será muito utilizado no futuro, viu? Eu vou jogar independente de lançar. Eu vou dar uma chance, porque eu tava falando pro Cauê esse tempo atrás aí, que o único Final Fantasy que eu joguei na minha vida foi o 7. Então, eu daria uma chance pro 9, né? Porque segundo o Cauê, é o mais aclamado, né, Cauê? O 9? É, o 9 é o que tem, por exemplo, a nota mais alta no Metacritic. Tem um 94 lá, tá um valor bem elevado, assim. Entre toda a franquia, é o mais bem avaliado. Então, o mais famoso é o 7, tecnicamente o melhor é o 9. Basicamente isso. É, que o 9, ele foi feito pra ser uma homenagem à franquia. Então, ele tem um monte de elementos de todos os outros jogos, elementos, lógico, né, consagrados. Então, ele meio que presta uma homenagem à própria franquia e ele faz isso muito bem. Ele é muito competente nisso. Então, ele tem aí o carinho dos jogadores por isso. Atenção! Acaba de sair informações relevantes de que 27 pessoas ficaram animadas com esse possível lançamento, sendo o Cauê um deles. O resto, ninguém liga. Forte abraço. Agora fala dessas Então bombas agora eu vou aí, pro Diego. dia 10 de julho. Vou soltar as bombas. Ó, agora eu vou pro dia 10 de julho, onde a gente vai ter Icelander, New Shores. É o próximo capítulo de uma amada e popular franquia, talvez tanto quanto Final Fantasy, de construção de cidades minimalistas, tá? E agora, nessa continuação, você é convidado a resgatar a sua criatividade de uma forma tranquila, reimaginando um gameplay com visuais mais expandidos, com, cara, continuações, né? Continuações aprimoradas. Nesse jogo, você pode construir seu arquipélago num ritmo bem relaxante, sem precisar
questão de tempo ou recursos limitados, cara, é aquele cozy game pra você curtir de uma forma bem gostosinha. Lembrando que ele sai pra Switch, Play 5, Xbox Series e PC. Com certeza todas as 8 pessoas que já jogaram o primeiro título realmente devem gostar dele tanto quanto o Final Fantasy IX. É verdade, não posso discordar disso. E no dia 11 de julho, tão natural quanto a luz do dia, a gente vai ter Tony Hawk's Pro Skater 3 e 4 chegando aí, né, de forma remasterizada ou remakeizada. Esses foram remakes, né? Esses são remakes do Tony Hawk 3 e 4, lançando aí para as novas plataformas. É um jogo que dispensa apresentações, né? Então, se você teve uma infância na locadora, com certeza viu alguém jogando ou jogou Tony Hawk, né? É um jogo extremamente popular de skate aí e finalmente voltando pra desbancar aquela franquia skate que eu acho terrível. Esse é bom mesmo. Puta, Esse é bom. boas lembranças, viu? Esse remake chega pra Play 5, Play 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PC. Ô, Diego, você vai fechar o cast agora? Antes de fechar, deixa só eu falar pro Cauê. Cauê, o nome dos Space Marines, o nome oficial é o Adeptus Astartes. É esse nome que eu queria buscar. Porra, você quer o nome científico, porra? Eu nunca ia lembrar. Caralho, os caras que são fãs do Warhammer 40k, se você não souber isso aí, você tá fudido. Não, eu sei disso, mas tipo assim, eles não se tratam assim, né? Você fala assim, os brothers em Arms, sei Band of lá, Brothers. eu ia falar, beleza, né? Mas caralho, chamar os caras de Adeptus Astartes, mano, só a porra do maluco lá que usa máscara de... Caralho, eu vou me queimar muito com a comunidade, porque eu não tô lembrando o nome de porra nenhuma. Enfim, Desconto, só o padre domingo de deles manhã. lá que chama assim. Eles vão dar o desconto que a gente tá gravando domingo de manhã. Vai tomar no Leandros. É isso aí. Spoilers. E depois dessa enxurrada de notícias boas e outras nem tão boas, da curiosidade de Helldivers, né, e dos nossos comentários completamente desnecessários, a gente chega aqui ao fim deste programa. Lembrando que a Bonfire vai ao ar toda segunda-feira. E a gente sempre busca aqui encontrar e noticiar, né, os eventos mais importantes da semana pra vocês. Lembrando que a Bonfire, ela é uma mídia independente e tudo que a gente faz aqui é comprometido com a informação. E eu quero sempre lembrar que nós estamos aí disponíveis em todas as plataformas e você pode conferir tudo que envolve o mundo dos games, não apenas aqui no nosso cast, mas lá no YouTube, TikTok, Spotify, Twitter, Instagram, nosso site, que tá renovado, né? A gente sempre faz questão de falar com contribuidores. Se você quiser ser contribuidor da Bonfire, também fala com a gente. E vale lembrar também que temos conteúdo exclusivo em todas essas plataformas. Vale muito a pena se ligar em todas elas. E eu faço um adendo aqui de um agradecimento, porque o nosso último episódio do podcast foi o mais ouvido da história. Obrigado, parabéns a nós, a vocês. Continuem espalhando a palavra da Bonfire, tá? A gente realmente tá ganhando um espaço aí muito maneiro. Até no Google estamos sendo encontrados aí, né? O Google falou pra gente que nosso site tá sendo muito acessado por lá também. A gente tá super satisfeito, mas contamos com vocês pra gente continuar expandindo o nosso alcance cada vez mais. Deixa só eu fazer um outro adendo aqui pro ouvinte. Se você chegou até aqui, comenta aí resgates, por favor, pra dar uma ajuda no engajamento e a gente vê que você chegou até aqui. Perfeito. Quem sabe a gente não te recompensa de alguma forma. Mistério. Com resgate do Soldado Ryan. O Cauê que tá se oferecendo, viu, ouvinte? Eu não tô me oferecendo pra ninguém. Quem sabe? Então é isso, nos falamos na semana que vem. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado, galera. Tamo junto. Até semana que vem.